Nas últimas semanas estive na Ásia. Fui para participar de um evento chamado Asian. Esse evento reúne os principais países do Sudeste Asiático. Nesse ano o evento foi na Malásia. E eu tive a oportunidade de verificar em loco como a Ásia e o Sudeste Asiático em particular está se comportando diante das tensões comerciais e das tarifas impostas pelos Estados Unidos. A verdade é que a maior parte desses países já vem se preparando desde o primeiro mandato do Trump para enfrentar esse tipo de tensão comercial. E, aliás, muitos dos países no Sudeste Asiático receberam investimentos maciços de empresas chinesas e até mesmo do próprio governo chinês para servirem de hubs de exportação não só para os Estados Unidos, mas para o resto do mundo. Esses países têm tido crescimento bastante acelerado e muitos deles figuram entre os países mais ricos do mundo em PIB per capita. O caso, por exemplo, de Singapura, e vários desses países têm feito catch-up com Singapura nos últimos anos. A verdade é que as tensões comerciais geram problemas para os países, para as empresas, mas também geram oportunidades. E alguns países sabem aproveitar melhor essas oportunidades do que outros. E foi muito interessante ver também que banqueiros centrais, grandes alocadores de recursos, banqueiros o público em geral tem percebido os ativos americanos e particularmente o dólar e os ativos de renda fixa nos Estados Unidos como um porto menos seguro do que já foi anteriormente. Isso tem implicações globais muito relevantes. Aliás, nós temos visto, experimentado essas implicações ao longo dos últimos meses. Isso porque o mercado fez o fundo lá em abril, mas desde então o dólar vem se desvalorizando gradualmente contra os pares, até mesmo contra o real, que esteve aí, atingiu ali cerca de 5,60, o menor patamar em bastante tempo, o que mostra que essa queda do dólar não é um fenômeno local, pontual, mas é algo global. O mundo está se diversificando em relação ao dólar. Nessa semana, aliás, os Estados Unidos tiveram aí dados contraditórios. O relatório JOLTS, que mede a criação de vagas, veio muito abaixo do esperado, enquanto o payroll veio acima do esperado, mantendo o suspense e o mercado sem saber muito bem se a economia americana está crescendo ou se está no caminho de entrar em uma recessão. O próprio Elon Musk disse no Twitter ontem que as tarifas do Trump levariam a economia americana para a recessão. Não sei se você acompanhou ou não, mas ontem teve aí uma grande novela nos Estados Unidos, particularmente travada no Truth Social e no X, em que o Elon Musk acusou o Trump de ser ingrato, de não estar percebendo o tamanho do dano que o orçamento americano vai trazer para a economia, para as famílias americanas. E, por outro lado, o Trump diz que demitiu o Musk e de que uma maneira de economizar dinheiro seria cortar os subsídios e os contratos que as empresas do Musk têm com o governo americano. No fim das contas, parece que, de alguma forma, o Elon Musk está conseguindo aí o seu objetivo de dificultar a aprovação do orçamento americano, que vai ser desastroso em termos de déficit, vai criar um déficit fiscal ainda maior do que já tem os Estados Unidos, e o mercado tem sido, ao longo do tempo, bastante complacente com isso. O grande problema disso é que não se sabe até quando, porque toda a ordem mundial organizada em torno do dólar
previa, na verdade, que os Estados Unidos sempre teriam déficit comercial com o resto do mundo e que esse déficit comercial seria reserva de outros países, essa reserva viria a financiar a dívida americana, seria reinvestida no mercado de capitais americano em geral, mas agora parece que os Estados Unidos e os americanos não estão mais tão interessados nesse acordo e querem mudar o estado das coisas. Então, temos que ver até quando se vai conseguir financiar a dívida americana diante de uma trajetória de dívida que é insustentável, uma trajetória fiscal claramente insustentável e que dificilmente vai poder ser financiada se o resto do mundo não tiver superávit comercial. Vamos ver quanto isso vai custar. Aliás, o problema da insustentabilidade fiscal está perseguindo vários países, entre eles também o Japão, a França, e, para ser sincero, praticamente só 2 dos grandes países têm espaço fiscal, China e Alemanha. Os outros países são ou muito pequenos ou não têm espaço fiscal. Um dos países que não tem espaço fiscal é o Brasil. Aliás, nessa semana, o governo voltou atrás, mais atrás ainda, na questão do IOF, o que é para mérito do governo, porque a medida era muito ruim e aparentemente vai se tentar alguma outra alternativa. Estão falando até em, pasmem, cortar aí o investimento em saúde e educação com a desvinculação de saúde e educação das receitas. Essa medida seria fundamental e bastante educativa, inclusive para os políticos, que esse tipo de política que engessa o orçamento é muito ruim, traz consequências e o grande problema é que elas são muito populistas e difíceis de alterar. Vamos ver se isso de fato vai acontecer. Aliás, falando nisso, o Elon Musk tentou mudar ali o orçamento americano e bateu também nessas questões. A maior parte do orçamento americano é engessado, assim como, aliás, a maior parte do orçamento dos principais países ocidentais é bastante engessado e os governantes não conseguem, mesmo que tenham boa vontade, tirar muito dinheiro daqui ou dali, a não ser que façam uma discussão muito grande com a sociedade. Essa discussão parece que, no caso brasileiro, vai ficar para 2027. Com isso, os mercados estão aí com falta de trigger. Todos os mercados meio xoxos não vão para lugar nenhum. Isso está acontecendo com criptomoedas, está acontecendo com o mercado brasileiro, que subiu bastante, depois caiu e está operando num range. Está acontecendo também com o mercado americano, que depois de o S&P fazer a mínima em abril, subiu rapidamente e agora parece estar tendo muita dificuldade de superar esses níveis ali próximo de 5.900 a 6.000 pontos. Por enquanto, mercado sem trigger e muita incerteza, porque os dados econômicos não contribuem para ter realmente nenhuma certeza de para onde vai a economia, para onde vai os juros e o que fazer para alocar recursos. Aliás, o mercado também entra agora em uma sazonalidade muito ruim. Nós temos, inclusive, aquele ditado, venda em maio e vai embora. Vamos ver se ele vai se manter nesse ano. Me parece que a dinâmica do mercado é de operar realmente um range pelos próximos meses, porque falta trigger. No Brasil, nós tivemos aí uma evolução aí do caso da Braskem. Aparentemente há o apoio da Petrobras para a troca de controle na empresa. Há uma proposta do Nelson Tanuri para assumir o controle da empresa no lugar da Novonor, mas as condições em que isso vai acontecer, como aconteceria, qual seria a real participação
do Tanuri no fim das negociações. Isso ainda está tudo em suspenso. Tenho visto aí alguns comentários a respeito de uma possível OPA, mas por enquanto acho que é muito cedo para saber se essa OPA aconteceria, em que condições, quais seriam os preços e assim por diante. Então, por enquanto, o que tem de concreto é uma proposta, a aparente vontade da Novo Honor de vender, a vontade do Tanuri de comprar e a vontade da Petrobras de se ver livre da Novo Honor. E eu acredito que a maior parte da base de acionistas, inclusive os minoritários, concorda que seria provavelmente muito positivo que tivesse essa troca de controle. Outra notícia interessante é que a Mantiqueira, depois que depois que teve aí uma participação, uma compra de uma participação pela JBS, começou a se envolver em projetos Greenfield nos Estados Unidos, no Colorado, em outros, provavelmente em outros lugares. Isso porque os produtores brasileiros de ovos estão realmente em uma posição muito privilegiada depois que tiveram episódios sanitários nos Estados Unidos e na Europa. Tivemos recentemente um caso sanitário aqui no Brasil também, no Rio Grande do Sul, mas aparentemente o governo vai conseguir regionalizar isso e é importante que as empresas brasileiras, particularmente a JBS, que agora vai ter a dupla listagem, se internacionalizem. Aliás, eu acho que esse é um dos grandes erros das empresas brasileiras. Elas são muito voltadas para o mercado nacional. E quando o Brasil não vai bem, essas empresas também não vão bem e não tem nenhuma outra região no mundo para se segurar. Essa que é a verdade. Então, acredito que o mercado em si vai continuar em range e que só casos pontuais, como talvez esse da JBS, da Braskem, da própria Petz, que também está ali para ser finalmente destravar valor ali com a fusão com a Cobasi. Acredito que são esses casos pontuais em que tem algum M&A, em que tem alguma coisa específica que vão andar pelos próximos meses. O mercado está realmente sem trilha.